Olá pessoal, tudo bem? Está se aproximando a data das eleições e hoje eu quero tratar de um assunto de extrema importância que candidatos e partidos políticos terão que cumprir ao final da campanha eleitoral de 2020. Então eu irei falar das consequências advindas pela não prestação de contas por candidatos e partidos políticos. Antes de iniciar a abordagem desse tema, eu trago um julgado do TSE que nos traz uma ideia de onde surge essa necessidade, essa obrigação de prestação de contas por parte dos candidatos e partidos políticos. Bom, nesse julgado de 24 de junho de 2016, de relatoria do ministro Luiz Fux, nos diz: prestação de contas, PSDC, Diretório Nacional, exercício financeiro de 2010, contas aprovadas com ressalvas, imposição de ressarcimento ao erário. Aqui no item 1, a prestação de contas, conquanto dever, funda-se no princípio fundamental republicano, e aí nos traz uma referência à Constituição Federal, e seu corolário imediato ou postulado da publicidade. O direito à informação, correlato ao dever de publicidade, inerente a todo e qualquer cidadão, de cariz fundamental ex-vi, reclama na seara eleitoral que deva ser franqueado o amplo conhecimento acerca dos gastos com as campanhas eleitorais dos postulantes aos cargos político-eletivos. O dever de prestar contas é exigido não apenas dos agentes já investidos na gestão da coisa pública, mas também dos players da competição eleitoral, partidos, comitês e candidatos. E aqui no item 5, já finalizando, prestação de contas se conecta umbilicalmente a princípios caros ao direito eleitoral, como a igualdade de chances entre os partidos e políticos, a moralidade eleitoral e, em última análise, a própria noção de democracia. Então, nesse julgado, podemos observar que a obrigação, a necessidade da prestação de contas decorre aí da forma de governo adotada pelo Brasil, que nós sabemos que é o regime republicano, onde o povo elege representantes que irão tomar decisões em nome desse mesmo povo. Então, nada mais óbvio que esses candidatos e partidos políticos prestem suas contas à sociedade por intermédio da Justiça Eleitoral. Antes de iniciar a abordagem de forma detalhada das consequências advindas pela não prestação de contas, vamos entender como que a Justiça Eleitoral ela decide, ao receber essas informações pelos prestadores de contas, como que a Justiça Eleitoral decide. E aí no artigo 30 da Lei 9.504 de 1997, nós temos o seguinte: a Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas de campanha, decidindo pela aprovação quando estiverem regulares. Então aqui é aquela situação onde as contas, todos os atos ali da campanha, eles foram realizados de acordo com as normas da legislação eleitoral. Então essas contas, elas não contêm nenhum erro que comprometa a sua regularidade. Eu acho que é o que todos os candidatos e partidos políticos querem, Então essa seria a melhor decisão a favor desses candidatos e partidos. E aí a Justiça também poderá decidir pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a regularidade. Então, nessa decisão já existe aí um ponto de atenção, porque essas contas elas são aprovadas, mas por conta aí de algum erro, a Justiça Eleitoral pode aprovar com ressalvas. E aí eu posso dar um exemplo que eu observei nas últimas eleições gerais de 2018. Então, alguns candidatos eles contrataram créditos de impulsionamento em redes sociais e aí pagaram esses créditos durante ali o período eleitoral, mas que não conseguiram consumir, utilizar todos esses créditos de impulsionamento. Então, aqueles que utilizaram recursos públicos, lembrando que só é considerado despesa eleitoral, gasto eleitoral, aqueles créditos de impulsionamento efetivamente utilizados. Então, nesses casos, esses candidatos que utilizaram recursos públicos, eles foram obrigados a devolver esse dinheiro ao Tesouro Nacional.
Então, esse seria uma forma, né, um tipo de aprovação de contas com ressalvas, porque nesses casos não há ali uma má-fé por parte do candidato. E aí a Justiça poderá também decidir pela desaprovação, quando verificadas falhas que lhes comprometam a regularidade. Então, a partir dessa decisão, começa a ficar mais gravoso para o candidato e para os partidos políticos. Por quê? Quando a Justiça Eleitoral ela decide pela desaprovação, com certeza foram detectadas falhas, erros ali, que comprometeram a regularidade dessas contas, e aí, nesses casos, né, poderá o candidato ao partido político ter que devolver dinheiro ao Tesouro Nacional, bem como poderá sofrer ações eleitorais por parte do Ministério Público e adversários. Por quê? Porque essas decisões elas são acompanhadas pelo Ministério Público. A Justiça também poderá decidir pela não prestação de contas, quando não apresentadas as contas após a notificação emitida pela Justiça Eleitoral, na qual constará a obrigação expressa de prestar suas contas no prazo de 72 horas. Então, podemos afirmar que essa decisão de contas julgadas como não prestadas é a maior consequência ou a consequência mais imediata para os candidatos e partidos políticos. Então, e aí o prazo, lembrando que os prazos para a apresentação dessas contas, nós temos dia 25 de outubro de 2020 as contas parciais e temos aí o prazo de 15 de dezembro de 2020 para a prestação das contas finais, né, de primeiro e segundo turno. Bom, a partir de agora eu irei falar quais as consequências, né, detalhar essas consequências que os candidatos e partidos políticos terão se não prestar suas contas eleitorais à Justiça Eleitoral. E aí, inicialmente, eu quero falar dos candidatos em geral. E aí, a consequência para todos esses candidatos será a não obtenção da certidão de quitação eleitoral. Como sabemos, diversos atos da vida civil dependem da obtenção da certidão de quitação eleitoral. Como podemos exemplificar, né, o passaporte, né, tirar um passaporte, participar de concursos públicos. E aí a Justiça Eleitoral, ela traz o tempo, né? Qual é o tempo mínimo, o prazo mínimo que essa consequência irá perdurar. Então diz na legislação que é até o final da legislatura e até a efetiva prestação de contas. Isso significa que se o candidato não prestar suas contas, lembrando que o prazo final é 15 de dezembro, e aí a Justiça Eleitoral daria mais 72 horas, se o candidato não prestar suas contas, nesse prazo limite de 72 horas, ele terá suas contas julgadas como não prestadas e aí ele ficará até o final da legislatura do cargo ao qual ele concorrer. E aí mesmo que esse candidato venha apresentar suas contas, né, fora desse prazo, essas consequências irão perdurar, por no mínimo esse prazo aí ao final da legislatura. E aí o candidato terá, né, sérios problemas, além da quitação eleitoral, de não poder tirar passaporte, participar de concurso público, entre outros atos da vida civil, ele terá problemas se ele tiver a intenção de concorrer às próximas eleições. Por quê? Porque se o candidato ou qualquer pessoa não esteja quite com a Justiça Eleitoral, ele não poderá ter qualquer movimentação no cadastro de eleitores. Então, não poderá fazer questão de alterar domicílio eleitoral, entre outros atos aí para ter a elegibilidade. E aqui esse dispositivo consta na resolução do TSE número 23.607 de 2019, em seu artigo 80. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta ao candidato o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas. Bom, aqui agora eu quero falar para aqueles candidatos eleitos ou suplentes. Então, para esses candidatos que serão eleitos, a consequência é ainda mais gravosa, porque além
da não obtenção da certidão de quitação eleitoral, esses candidatos não poderão ser diplomados. Então nós temos aí a data da diplomação, que é 18 de dezembro de 2020, e aí esses candidatos não poderão ser diplomados, né, por conta dessa não apresentação de contas. E aí ele poderá ter um problema maior ainda. Esse candidato, se ele tiver essas contas julgadas como não prestadas, ele também não poderá tomar posse. Então, é muito sério essa questão da prestação de contas. O candidato não pode deixar de prestar as suas contas à Justiça Eleitoral. E aqui a resolução, né, no seu artigo 83, confirma a inobservância do prazo para encaminhamento das prestações de contas impede a diplomação dos eleitos enquanto perdurar a omissão. Aqui está na Lei 9.504, no artigo 29, parágrafo 2º. E aqui eu trago as consequências para os partidos políticos. Então, os partidos políticos também são obrigados a prestar suas contas de campanha eleitoral. E aí a primeira consequência é esses partidos eles ficam impedidos de receber recursos do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, e aí o tempo é até efetiva prestação de contas. Então é uma situação gravosa também para esses partidos, porque eles não poderão aí, enquanto não regularizar a situação, receber recursos públicos. Uma outra consequência é a suspensão de registro da notação após o trânsito em julgado. Então essa é uma decisão recente que nós sabemos que ocorreu no final de 2019, quando o Supremo Tribunal Federal entendeu no julgamento, né, que a suspensão do registro ou anotação dos diretórios não podem advir, né, da não prestação de contas. Então é necessário aí um procedimento específico, um processo, né? E então após o trânsito em julgado, aí sim ocorrerá a suspensão da anotação desses órgãos partidários. Bom, pessoal, esses eram os pontos que eu queria estar falando hoje. Como podemos observar, né, é um assunto de extrema importância, então é muito importante aí que os candidatos e partidos políticos já comecem a se organizar, se planejar, buscando aí um bom profissional, um profissional contador e advogado, né, para que os auxilie nesse importante item, né, que é a obrigação, que é prestar suas contas, porque é muito complicado, né, você ter aquela famosa frase, né, de o candidato ser eleito nas urnas e perder nos tribunais. Então eu acredito que ninguém quer passar por isso, então é importante que esses agentes aí, candidatos e partidos políticos, busquem o apoio de bons profissionais. Então já temos aí especialistas, né? Como eu sempre falo, o candidato ao partido ele pode contar com o apoio por amizade, né, desses profissionais, contadores e advogados, mas é necessário que esses profissionais sejam especialistas, porque a legislação eleitoral, a Justiça Eleitoral é bastante exigente, né? Por conta aí, o Ministério Público Eleitoral é muito atuante também nesse quesito aí de prestação de contas, e aí esse é o recado que eu gostaria de passar nesse vídeo. E aproveito aí para convidar você que assistiu, né, esse vídeo, e você se inscreva em nosso canal aqui, para que você acompanhe as nossas postagens, para que você comente também, é importante o seu comentário para que possamos aí desenvolver outros vídeos de outros temas importantes para aqueles que irão concorrer às eleições de 2020. Obrigado e até o próximo vídeo.